Olá a todos, de volta com mais um vídeo visando a certificação Java. Nesse vídeo eu vou iniciar uma nova lista de reprodução. Essa lista de reprodução vai tratar exclusivamente de classes internas. Nós vamos tratar dos tipos, enfim, apenas classes internas. Para dar início a esse vídeo, eu vou criar um novo pacote. New package, que vai se chamar br.com.certificação.classes internas. E antes de qualquer explicação, eu já vou criar uma nova classe aqui, para começar a entender. O nome da minha classe vai ser fora. E dentro do código da classe fora, eu vou criar a class dentro. Opa. Ok. Bom, com esse código aí demonstrado, vamos começar as explicações sobre classes internas. Primeiro, que essa classe interna é um tipo de classe interna comum. Tá? Isso que eu estou mostrando aí é o primeiro tipo de classe interna comum. O que significa uma classe interna? Uma classe interna é uma parte ou um membro, é como se fosse um atributo da classe externa. É um membro individual da classe externa. Uma instância da classe interna vai ter acesso a todos os membros da classe interna, mesmo aqueles marcados como private. Tá? Então, para entender melhor isso aí, eu vou, na verdade, complementar esse código. Como que eu vou complementar? Vou criar aqui um atributo private do tipo string, vou dar n e vou colocar o nome dele de teste. Ok. Criei meu atributo private, agora eu vou criar um método. Vou dar o nome dele de acessar interna. Não se preocupe com esse erro que está dando agora, tá? Eu vou só complementar o código e aí eu vou dar a explicação imediatamente após o complemento. Bom, dentro da classe fora, então, eu criei um objeto do tipo string, né, private, que recebeu o valor de teste. Criei o método acessar interna e dentro do método acessar interna criei uma instância da classe interna, que é essa classe dentro. Essa instância chama o método acessar externo. Está dando erro aqui exatamente porque o método acessar externo não existe ainda. Então eu vou criar aqui o método acessar externo. Bom, para demonstrar o que eu falei agora há pouco, que a instância da classe interna tem acesso a todos os membros da classe externa, mesmo que esses membros sejam private, eu vou colocar aqui um sysout, valor do atributo n mais n. Ok. Fora do código da classe interna, tá vendo? Eu vou criar aqui um método main. Vou criar uma instância da classe externa. E vou acessar o método acessar interno. Ok. Agora vamos às explicações. A única forma de você conseguir acessar a classe interna vai ser por meio de uma instância ativa da classe externa. Em outras palavras, você só consegue acessar uma classe interna em tempo de execução. Quando já há uma instância da classe externa, é que você pode criar uma instância da classe interna. Veja o que aconteceu aqui. Dentro da classe externa, eu criei uma instância, aqui na linha 6, da classe interna. Ok. Essa instância só é válida porque dentro do método main, isso aqui só funciona porque dentro do método main eu já criei uma instância da classe externa
que permite acesso a esse método, que é onde está instanciada a classe interna. Tá? Então isso aqui só funciona por isso. Essa, obviamente, é uma das formas de acesso. Então, dois detalhes. Na execução, eu vou executar esse código. E você vai ver que aqui na saída, o valor do atributo n é exatamente o valor o valor teste que foi atribuído aqui no atributo private do tipo string da classe externa fora. Veja que aqui n está sendo acessado de dentro da classe interna. Isso demonstra que a classe interna, a instância da classe interna, vai ter acesso a todos os membros da classe externa, todos, tá? Mesmo que eles sejam private. Esse exemplo simples aqui é apenas para demonstrar isso. Um outro detalhe que a gente deve se atentar é que quando isso aqui é compilado, eu vou abrir aqui a pasta onde estão as classes internas, são gerados, na verdade aqui não foi compilado, ele foi apenas executado, tá? Então eu vou demonstrar uma forma que eu vou demonstrar a compilação via linha de comando, tá? Opa, vamos CRS aqui, cd classes internas, vou dar um dir e você vai ver que aqui só tem fora.java, tá? Então agora eu vou compilar a classe fora.java. Veja que o comando para compilação é o java, que a gente vai falar bastante sobre ele, tá? Mas aqui é a primeira vez que eu estou utilizando a compilação via linha de comando, tá? Então eu vou compilar aqui, digito java fora.java, a extensão é obrigatória na compilação. Aparentemente não aconteceu nada, né? Vamos dar um dir aqui e veja só o que aconteceu. Antes só existia o arquivo fora.java. Depois da compilação, o arquivo fora.java continua existindo. Ele gerou um arquivo .class da classe externa e gerou um arquivo .class que trata da classe interna também. Tá? Então ele vai gerar sempre, na compilação, sempre que houver ao menos uma classe interna, vão ser gerados dois arquivos. O arquivo propriamente dito .class da classe externa, que é esse fora.class, e um arquivo referente à classe interna, que é esse fora cifrão dentro.class, sempre, tá? Isso é um detalhe importante. A classe interna ela continua sendo uma classe separada, porém esse arquivo aí da classe ele é gerado. Só que você não pode acessar o arquivo da classe interna de maneira visual. Você não pode, por exemplo, executar uma classe interna, não vai ter o método main, tá? Uma classe interna não vai ter o método main, ela só é executada a partir da classe externa. Para instanciar uma classe interna, então, como eu falei, é obrigatório você ter a instância da classe externa que pode ser associada a ela. Ou seja, o F aqui ele pode ser associado a essa instância da classe interna. Nesse exemplo aí, você vê que o código da classe externa trata a interna, que é a classe dentro, exatamente como se fosse qualquer outra classe que pudesse ser acessada. É como se isso aqui estivesse fora, como se fosse uma outra classe dentro do mesmo pacote. Por exemplo, como se eu criasse a classe teste1, por exemplo, fora dessa minha classe aqui. Ele vai instanciar essa classe usando o nome da classe e em seguida chama a variável de referência, tá? Então, reforçando mais uma vez, esse código do jeito que está escrito aqui, ele só funciona porque em tempo de execução já existe a instância da classe externa, que é o F, que permite com que a instância da classe interna seja acessada, tá? Se não existisse essa instância, por exemplo, se eu fizer isso aqui,
Vamos ver o resultado aqui. Veja que não tem nenhuma saída, tá, em tempo de execução. Porque não existe a instância da classe interna, embora a instância da classe externa já exista. Agora, se eu fizer isso aqui e tentar acessar daqui, o D ponto, ele nem te dá a opção, como a gente está trabalhando aqui com uma IDE, ele nem te dá a opção de acessar esse método aqui, acessar interna, e também não te dá a opção de acessar o método acessar externo, tá? Então, a classe interna, para ser acessada, necessita de uma instância ativa da classe externa. Isso é o princípio básico, tá? Para que não ocorra erro, é o compilador que faz essa verificação. Então, se você vira um código que tenta acessar uma classe interna sem uma instância criada da classe externa, você pode marcar vai haver lá uma opção se o código compila, alguma coisa do tipo, você pode marcar tranquilamente que não vai compilar, devido a essa necessidade. Só para encerrar então esse vídeo, eu quero reforçar que o que é uma classe interna, uma classe dentro de outra classe, e essa classe externa, ela é chamada de classe de primeiro nível, né, ou classe top level. Se você ouvir esse termo, é isso que está se referindo. No próximo vídeo eu ainda vou falar sobre sobre o exemplo mais simples aí de classe interna, né, sobre a classe interna comum, só que eu vou demonstrar outras formas de acesso, tá? Espero que tenha ficado claro e se não tiver ficado, no decorrer dos vídeos, né, conforme eu for postando mais vídeos, esse assunto fique mais claro para vocês. Abraço e até logo.